Olá, pessoal! Meu nome é Beth. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui porque hoje eu quero conversar com vocês um assunto super legal sobre a história da infância. Você sabia que a infância tem uma história? Não? Então vem comigo. Eu tô aqui porque hoje eu quero conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. A infância é um assunto muito especial, porque as crianças, elas exigem cuidados. Só que tudo isso ainda é um assunto muito recente. Antigamente as crianças não tinham tantos cuidados assim. As pessoas não olhavam com um olhar de tanto carinho e atenção. O que acontece é que antigamente as famílias de pai, mãe, eles tinham muitos filhos. Veja só esse exemplo. Uma mãe, um pai e muitos filhos. Geralmente eles moravam em fazendas, casas simples. Tudo isso porque o nosso país, o Brasil, tinha sua grande parte como zona rural. Ou seja, a maior parte da comunidade brasileira vivia em fazenda. Essas mesmas famílias, esses mesmos pais, esses mesmos filhos que moravam em fazendas, usavam essas mesmas crianças aqui, como, por exemplo, para o trabalho. Então, desde pequenas, elas já eram designadas para trabalhar. O pensamento era mais ou menos o seguinte: o pai e a mãe se casavam e eles tinham a seguinte ideia: mais filhos, sinal de mais mão de obra. Afinal, se eu tenho uma grande fazenda, se eu tenho muito trabalho, muito espaço para trabalhar, preciso de alguém para trabalhar para mim. Então, vou usar os meus filhos. Então, essa mão de obra era utilizada por essas crianças. Então, desde muito pequeno, eles já iam lá para a roça trabalhar. Desde pequenininhos, eles já iam carpir, já iam lá plantar, já iam trabalhar. Viviam trabalhando. E muito pouco tempo, até mesmo para brincar. E a escola? Onde fica a escola nisso tudo? Nem sabe. As escolas eram simples lá no fundo das roças. Geralmente as crianças elas eram divididas em salas pequenas e às vezes até mesmo em salas misturadas, com séries misturadas. Então elas malmente concluíam seus estudos. Tudo isso porque elas precisavam trabalhar. O foco era o trabalho e não a educação, e não o estudar, o aprender. As crianças mais abastadas, aquelas que tinham uma família com uma melhor condição de vida, que tinham mais dinheiro, elas conseguiam estudar melhor, conseguiam ter uma formação educacional melhor. Mas e na cidade? Cidades grandes, como que isso funcionava? Só mudava o cenário. As crianças continuavam trabalhando, só que aí elas iam para as fábricas. Sabe aquele mesmo pai, aquela mesma mãe com aqueles montes de filhos? Pois bem, essas crianças iam para as fábricas. Veja aqui nas fotos como, por exemplo, eles já viraram operários desde criança, trabalhando incessantemente nas fábricas. O que acontece é que eles operavam máquinas enormes, com aquelas mãozinhas tão pequenas, eles já mexiam em aparelhos muitas vezes bem maiores do que eles, e sem muitas habilidades. Isso era muito arriscado. Muitos deles perdiam partes do seu corpo.
operando essas máquinas tão violentamente, porque não tinha nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de fiscalização. Muitos deles perdiam a vida. Não se pensava em segurança do trabalho, quanto mais em cuidado com a criança. O tempo foi passando, vieram os anos. Algumas pessoas começaram a notar o valor, a importância da criança, o valor e a importância da infância, do desenvolvimento infantil. Com esse valor é o que nós costumamos chamar de sentimento de infância. Eles começaram a notar que a criança ela é importante e que o seu desenvolvimento é importante também. E ela precisa de assistência, ela precisa de cuidados, ela precisa de valorização. E essa valorização não vem à toa, ela vem recheada de carinho, cuidado, amor, respeito, educação, formação. E todos nós somos responsáveis por ela. Embora os anos tenham se passado, e muitos anos tenham se passado, folhas e folhas de um calendário tenham voado, apesar de tudo isso, a gente nota que ainda tem muita coisa para ser mudada. Ainda existem crianças em situações de risco. Infelizmente, muitas delas vivem em situações de abuso, solidão, falta de estudo. Para isso, a gente precisa pensar em ações que auxiliem no desenvolvimento da criança. Ações que pensem nos direitos da criança. Ações que pensem que a criança é gente. Que pensem que a criança é um ser em constante evolução. Que a criança é o símbolo e o significado do futuro. E que sem ela, nós não teremos nenhum tipo de amanhã. Se queremos cuidar do amanhã, nós temos que cuidar das nossas crianças. O cuidado começa com a garantia dos direitos. Gostou desse vídeo? Deixe nos comentários então. Não esquece de deixar o seu joinha e até mais!